Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Acolhamos sempre mais a vontade de Deus em nossas vidas. Hoje Jesus nos convida a pensar na nossa fé como um compromisso de vivência. A ligação entre fé e vida, o casamento entre essas duas realidades é imprescindível para a gente poder viver verdadeiramente um relacionamento sadio, verdadeiro com Deus. Dizer que a gente acredita em Deus é, sobretudo, proclamar isso com a vida, através da vivência daquilo que Ele nos pede. Dizer que tem fé é assumir verdadeiramente o compromisso de viver segundo aquele em quem nós professamos a fé. Nós possamos acolher esse convite que Jesus nos faz, de vivermos verdadeiramente o compromisso com Ele, uma fé verdadeira. E eu convido você a acompanhar essa reflexão neste dia até o final, sobretudo pensando como tem sido a sua fé. Ela tem se manifestado através da prática verdadeira no dia a dia, ou tem apenas sido ritos religiosos cumpridos muitas vezes de forma vazia e superficial. Acolhamos o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, de 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, as palavras de Jesus são ensinadas, conclui o Evangelho dizendo isso, como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Qual é a diferença? É que Jesus fala daquilo que ele sabe e que ele vivencia. A sua palavra, ela é testemunhada com a vida. Ele fala a partir do que ele vive, do que ele é. Enquanto os mestres da lei, muitas vezes, sabem intelectualmente a lei, conhecem profundamente os ensinamentos, porém não colocam em prática isso. Então suas palavras, seus ensinamentos são vazios, baseados apenas em teoria e não fundamentados numa prática concreta na vida. E por isso perdem a credibilidade, enquanto a palavra de Jesus é palavra de autoridade, é aquele que fala a partir do que vive e que vive o que fala. Que nós possamos também assumir o compromisso de viver desta forma, né? Vivendo a partir daquilo que nós acreditamos e proclamando aquilo que a gente vive. Que a proclamação das verdades da fé seja sobretudo feitas por nós através da nossa vida, do nosso testemunho, porque aí sim vai ter uma eficácia verdadeira e vai ser sinal de uma fé verdadeira. Jesus então nos convida a isso, a fazer essa experiência de ligação entre fé e vida. É o compromisso que nós devemos realizar. E é o que o Evangelho de hoje vai chamar a atenção para a gente e vai lembrar para a gente que para a gente ter segurança na vida, para a gente dar frutos, é preciso viver deste jeito. Preciso viver assim, testemunhando na vida aquilo que nós acreditamos. E aí Jesus, ele inicia o Evangelho de hoje dizendo: olha, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que coloca em prática aquilo que o Senhor pede, que o Senhor manda. É interessante a gente pensar isso, porque muitas vezes nós podemos professar com os lábios a fé, mas na prática viver totalmente contrário àquilo que nós estamos professando com os lábios.
Não basta a gente ir à igreja, rezar, é preciso viver o que a igreja, a palavra de Deus nos ensina. Não basta a gente dizer que crê, é preciso colocar em prática o que nós acreditamos. É preciso colocar em prática o Evangelho de Cristo, né? Às vezes a gente encontra pessoas que dizem, eu já li a Bíblia do início até o fim. É importante, assim, a leitura da Bíblia, mas é importante que ela seja acompanhada de uma vivência, né? Às vezes a gente pode ler a Bíblia por ler, né, de forma superficial, porém ela precisa ser lida de forma profunda, e ler a Bíblia de forma profunda se faz na medida em que a gente lê e vive, que a gente liga aquilo que a gente está lendo, que a gente está ouvindo da palavra à vida, porque senão não tem sentido, né? Não tem verdadeiro sentido. Então é preciso fazer com que o que nós escutamos se torne prática em nossas vidas. Jesus diz, olha, não basta dizer Senhor, Senhor. Se a gente fizer um paralelo, não basta a gente dizer que ama, é preciso viver o amor. Tem muitas pessoas que dizem amar a outra, mas quando dão as costas, maltratam, falam mal, ou muitas vezes dizem amar e bate. Até tem gente que diz que matou por amor, né? Como se o amor matasse, né? O amor dá vida, né? O amor não mata. O amor produz vida. Então, a gente fazendo esse comparativo é assim. É preciso, assim como é preciso colocar o amor em prática, porque amor não é apenas uma palavra bonita, né? Que a gente diz, mas é uma prática concreta de solidariedade, de diálogo, de presença, de preocupação em fazer o bem para o outro, de cuidado. Assim também, quando a gente diz Senhor, a gente diz que tem fé no Senhor, essa fé precisa se manifestar de forma concreta através do assumir o Evangelho como um compromisso verdadeiro nas nossas vidas. Se o Senhor que nós amamos, o Senhor que nós dizemos acreditar, o Senhor a quem nós dirigimos a nossa profissão de fé, precisa ser aquele também que motiva as nossas ações. Aquilo que eu digo que acredito não é simplesmente para intelectualmente dizer, eu creio. É para motivar a minha vida. Se eu creio no Senhor, eu vou viver aquilo que Ele me ensina, aquilo que Ele me orienta. Porque senão, essa fé apenas de falar demais o nome de Deus, né? De toda hora estar falando o nome do Senhor, ou louvor para lá e para cá, mas não colocar em prática o que o Senhor pede, essa fé é uma fé vazia, é uma fé que não é aquela de Jesus Cristo, né? Porque a fé de Jesus Cristo é uma fé encarnada. Deus assumiu a nossa vida, né? Se encarnou justamente para lembrar que nós também precisamos encarnar, assumir o mandamento dele, a fé nele, na vida. Senão, não tem sentido. E aí Jesus compara isso com a construção da casa, a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, né, sem os devidos alicerces. Então é importante a gente pensar, né, que a fé ela alicerça as nossas vidas na medida em que nós assumimos esta fé como uma base para a nossa vida. É preciso que a fé seja realmente a base, né, para a nossa existência, para a nossa prática. Ela, a fé que temos em Deus, o Senhor em quem nós dizemos acreditar, deve motivar a construção da nossa vida como um todo. Assim como o alicerce que sustenta a casa, dali parte, né, a construção da casa, a rocha que sustenta a casa, assim também deve ser a fé, que faz brotar a casa, que é a nossa vida, que faz nascer essa construção e constantemente a alimenta, mas a alimenta para que ela seja de verdade praticada, seja de verdade vivida, e não somente um fideísmo, dizer eu creio. É preciso viver o que cremos. Que Deus nos conceda a graça de viver verdadeiramente este compromisso de fé, para que, assim professando que nós acreditamos,
e testemunhando aquilo que os nossos lábios professam como nossa fé, nós possamos de verdade anunciar com a nossa vida o Evangelho de Cristo. E possamos assim realmente louvar aquele que se encarnou para poder assumir a nossa humanidade, que nós assumamos a fé nele, encarnando-nos na realidade na qual nós nos encontramos, vivendo no nosso dia a dia, segundo ele nos ensina. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, um abraço forte. Fica com Deus, muita luz e muita graça.